Mãe vende sua filha cega para um milionário e na primeira noite ele faz algo que a deixa em choque. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. Vitória Damasceno não conseguia ver a estrada que levava para longe de sua cidade, mas sentia cada solavanco do carro velho de sua mãe como uma pequena libertação. Aos 23 anos, ela se acostumara com a escuridão que tomou sua vida aos 15, mas nunca se acostumara com as palavras cortantes de Iracema. Vê se não estraga tudo desta vez, menina. O homem é importante e me pagou bem para você trabalhar na casa dele. A voz de Iracema soava mais animada do que Vitória jamais lembrava ter ouvido. É um senhor de idade que precisa de companhia. Você só vai conversar com ele, tocar aquele piano que tanto gosta e fazer algumas tarefas simples. Vitória apertou a bengala entre os dedos. Algo não soava verdadeiro na explicação da mãe. 8 anos de cegueira haviam aguçado seu instinto para mentiras, e Iracema mentia com a mesma facilidade com que respirava. "Quanto tempo vou ficar lá, mãe?" perguntou, tentando manter a voz firme. "O tempo que for necessário. Eu já arrumei suas coisas. O Sr. Vasconcelos é um homem de negócios muito ocupado, e a casa em Pirenópolis fica afastada da cidade. Vai ser bom para você, longe daqueles seus amigos inúteis." Vitória engoliu em seco. Os amigos inúteis eram os únicos que a tratavam como pessoa, não como um fardo. Entre eles, o professor de música que a ensinara a tocar piano após o acidente, uma habilidade que se tornara seu único refúgio. O carro percorreu o que pareciam horas por estradas cada vez mais vazias. O ar mudou. Vitória podia sentir o cheiro de mato, de terra molhada após uma chuva recente, o frescor das serras de Pirenópolis. Em outro contexto, seria reconfortante. Quando pararam, o som das rodas sobre cascalho anunciou uma entrada particular. Iracema ajudou-a a descer sem paciência, como sempre, e Vitória sentiu o vento suave golpear seu rosto enquanto ouvia o som de uma porta pesada se abrindo à sua frente. "Sr. Vasconcelos, trouxe minha filha como combinamos." A voz de Iracema adquiriu aquele tom meloso que Vitória conhecia bem, o tom que usava quando queria algo. Um silêncio pesado seguiu-se, e então uma voz masculina grave e contida respondeu: "Entrem." Os passos ecoaram no que parecia ser um amplo hall. O aroma de madeira antiga e cera de polir preencheu as narinas de Vitória, junto com um leve perfume amadeirado que devia pertencer ao homem. "Não me falou que ela era..." A voz hesitou. "Deficiente? Isso não altera nosso acordo. Vitória é obediente e sabe se comportar." O estômago de Vitória afundou. Que tipo de acordo era aquele? Por que sua mãe falava dela como se fosse uma mercadoria? "Espere no carro. Preciso conversar com o senhor." Iracema empurrou Vitória para um sofá e se afastou com passos rápidos, seguida pelo homem. Sozinha no que supunha ser uma sala, Vitória apurou os ouvidos. A casa era grande, com tetos altos. Podia sentir pela forma como os sons reverberavam. Estava vazia demais para uma residência onde deveria haver um idoso necessitando de cuidados. Não havia vozes de empregados, nem o som de outras pessoas. Apenas o murmúrio distante de sua mãe e o homem, que não soava nem um pouco como um senhor de idade. "500 mil, como combinamos." A voz de sua mãe chegou em fragmentos. "Ela não dará problemas." Acostumada a obedecer, Vitória sentiu um frio na espinha. Sua mãe a havia vendido? O barulho do motor do carro de Iracema afastando-se foi a última conexão de Vitória com sua vida anterior. Sentada naquele sofá de tecido macio, ela tentava organizar seus pensamentos em meio ao pânico crescente. O silêncio que se seguiu era opressivo. "Você não é o que eu esperava." A voz do homem surgiu mais próxima. "Meu nome é Murilo Vasconcelos. Esta é minha casa." "Onde está o senhor idoso que eu deveria cuidar?" Vitória perguntou, agarrando-se à bengala como se fosse sua única salvação. Um suspiro pesado. "Não existe senhor idoso algum. Sua mãe mentiu para você. Como mentiu para mim sobre sua condição." Vitória sentiu o sangue gelar nas veias. "Que tipo de acordo vocês fizeram?" Murilo hesitou antes de responder. "Eu paguei para ter companhia.
Alguém para quebrar o silêncio desta casa. Você me comprou. Não era uma pergunta. O silêncio que se seguiu foi confirmação suficiente. Vitória levantou-se, trêmula, tateando o espaço à sua frente com a bengala. Onde estão as outras pessoas desta casa? Os empregados? Não há ninguém além de mim. Dispensei todos há 6 meses. A respiração de Vitória acelerou. Estava sozinha com um estranho que havia literalmente a comprado de sua própria mãe. Sentiu uma onda de náusea. Quero ir embora, disse com a voz mais firme que conseguiu. Você não tem para onde ir. A voz dele soava fria, mas não ameaçadora. Sua mãe deixou claro que não a aceitaria de volta. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto de Vitória. Por mais terrível que fosse aquela situação, uma parte dela sabia que Murilo estava certo. Iracema nunca a quis por perto, sempre a tratou como um peso, especialmente após o acidente que a deixou cega. Posso mostrar o quarto onde você ficará, Murilo ofereceu em um tom que sugeria desconforto com a situação. Sem escolha aparente, Vitória permitiu que ele a guiasse através de corredores que pareciam intermináveis. O toque dele em seu cotovelo era leve, quase relutante. Não era o toque de alguém com más intenções. Era o de alguém que não sabia como se aproximar de outro ser humano. O quarto para onde a levou tinha cheiro de limpeza recente e lençóis frescos. Vitória explorou o espaço cuidadosamente com sua bengala, construindo um mapa mental do cômodo. Uma cama grande, um armário, uma cômoda, uma poltrona junto à janela. Há um banheiro conectado ao quarto, Murilo informou. E suas malas já estão aqui. Vou deixá-la descansar. Quando a porta se fechou, Vitória desabou na cama e finalmente permitiu que os soluços escapassem. Sua própria mãe a vendera como se fosse um objeto. A dor era lancinante, mas, estranhamente, não surpreendente. Iracema nunca fizera questão de esconder seu desprezo desde o dia em que Vitória voltara do hospital sem enxergar. As horas passaram com Vitória explorando o quarto, memorizando cada centímetro para se movimentar sem precisar da bengala. Era um método que desenvolvera ao longo dos anos, criar mapas mentais dos espaços que habitava. Quando a fome finalmente superou o medo, Vitória reuniu coragem para sair do quarto. No corredor, orientou-se pelo som distante de uma música clássica e pelo cheiro de comida. Seguindo essas pistas, encontrou o que parecia ser uma sala de estar com um sistema de som e, adjacente a ela, uma cozinha. Fiz algo para comermos. A voz de Murilo soou, fazendo-a dar um pequeno salto. Não sou um grande cozinheiro, mas deve ser comestível. Vitória não respondeu de imediato. Em meio a todo aquele absurdo, havia algo perturbadoramente normal naquele homem, como se ele também não soubesse exatamente o que estava fazendo. Os dias na mansão de Pirenópolis adquiriram uma rotina estranha. Murilo passava a maior parte do tempo trancado em seu escritório, enquanto Vitória explorava a casa, criando um mapa mental cada vez mais detalhado. Foi durante uma dessas explorações que seus dedos encontraram as teclas frias de um piano de cauda em uma sala que cheirava a livros e madeira antiga. Sem resistir à tentação, sentou-se e deixou os dedos correrem pelas teclas. A música fluiu como um rio há muito tempo represado, enchendo os espaços vazios da mansão. Perdida na melodia, não percebeu a presença de Murilo até que ele falou. Nunca mencionou que tocava. Vitória interrompeu a música abruptamente. Nunca perguntou. Um silêncio se estendeu entre eles, até que Murilo pediu com uma suavidade surpreendente. Poderia continuar tocando? Assim começou uma nova etapa daquela relação incomum. Vitória passava horas ao piano, e Murilo, gradualmente, começou a permanecer na biblioteca para ouvi-la. Às vezes trabalhando em silêncio, outras apenas escutando. Onde aprendeu a tocar assim? Perguntou ele certa tarde, quando Vitória terminava uma peça de Chopin. Depois do acidente. A música foi a única coisa que me impediu de afundar completamente. Ela hesitou antes de acrescentar. Um professor do centro comunitário me ensinou, mesmo contra a vontade da minha mãe. O acidente que a deixou cega, Vitória sentiu o corpo enrijecer. Não gostava de falar sobre aquilo. Sim, respondeu simplesmente. Murilo pareceu perceber seu desconforto e mudou de assunto. Com o passar dos dias, Vitória notou mudanças sutis na casa.
Pequenos ruídos nos corredores, o cheiro de comida mais elaborada, vozes ocasionais que não pertenciam a Murilo. Contratei alguns funcionários, explicou ele quando ela perguntou. Uma cozinheira, um jardineiro, uma faxineira. Pensei que seria mais apropriado. Vitória não disse, mas sentiu um alívio profundo. A presença de outras pessoas diminuía a estranheza daquela situação, tornando a mansão um pouco menos opressiva. Foi a cozinheira, Dona Zuleika, quem primeiro mencionou Débora. O senhor deveria tomar cuidado. Vitória a ouviu dizer a Murilo quando pensavam que ela não estava por perto. Aquela mulher, Débora, não vai gostar nada de saber sobre a moça cega. Débora não tem nada a ver com minha vida agora. A voz de Murilo soou tensa. Ela continua ligando e aparecendo aqui quando o senhor não está. A curiosidade de Vitória foi despertada. Nos dias seguintes, passou a perguntar discretamente sobre essa mulher. Foi o jardineiro quem lhe deu mais informações. Débora Fontes era noiva do senhor Murilo até uns 6 meses atrás. Uma mulher bonita, mas com um gênio terrível. Abandonou ele de um dia para outro, dizem que por um empresário mais rico. Desde então o patrão virou outra pessoa, trancado aqui nessa casa como se o mundo lá fora não existisse mais. As peças começavam a se encaixar. O vazio que Vitória sentia em Murilo, a música clássica melancólica que ele ouvia obsessivamente, a casa grande demais para um homem só. Uma tarde, enquanto tocava piano, sentiu uma presença diferente na sala. Não era o passo calmo de Murilo, nem o andar apressado de Dona Zuleika. Quem é você e o que faz na casa do meu noivo? A voz feminina, cortante como uma navalha, fez Vitória parar de tocar imediatamente. O perfume forte e caro invadiu suas narinas. Meu nome é Vitória Damasceno. O senhor Vasconcelos me contratou para... Ela hesitou sem saber como definir exatamente sua posição ali. Para ser sua acompanhante. Uma risada seca ecoou pela biblioteca. Acompanhante? É assim que ele está chamando agora? Interessante escolha, Murilo. Uma cega. O som de saltos altos aproximou-se. Sou Débora Fontes, a noiva de Murilo. Estamos apenas dando um tempo. O confronto com Débora deixou Vitória profundamente abalada. A mulher havia feito ameaças veladas, dizendo que sabia exatamente como Vitória havia chegado àquela casa e quanto Murilo havia pago por ela. Se você não quiser que isso se torne público, sugiro que encontre outro lugar para ficar. Foram as últimas palavras de Débora antes de partir. Aquela noite, durante o jantar silencioso com Murilo, Vitória finalmente reuniu coragem para confrontá-lo. Por que você realmente me comprou? O som de talheres sendo pousados no prato. Depois que Débora partiu, esta casa se tornou insuportavelmente silenciosa. Ele respondeu após longa pausa. Tentei de tudo. Contratar pessoas, viajar, nada funcionava. Então, um sócio mencionou que conhecia alguém, sua mãe, que poderia providenciar companhia por um preço. Como mercadoria. Sim, a honestidade crua de Murilo a surpreendeu. Não me orgulho disso. Vitória respirou fundo. Era hora de revelar seu próprio passado. Aos 15 anos, minha mãe também me arranjou um trabalho. Era para ser empregada em uma casa de família, mas o homem tentou... Sua voz falhou. Eu fugi. Corri pelas ruas sem conhecer o caminho e fui atropelada. Quando acordei no hospital, o mundo era só escuridão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E sua mãe me vendeu sem remorso algum, assim como tentou fazer antes. Vitória se levantou, trêmula. Preciso de um tempo. Longe daqui. Para sua surpresa, Murilo não tentou impedi-la. Vou providenciar tudo o que precisar. Na manhã seguinte, com a ajuda de Dona Zuleika, Vitória se instalou em um pequeno apartamento no centro de Pirenópolis. Murilo havia insistido em pagar por tudo, um gesto que ela aceitou não como caridade, mas como o mínimo que ele devia após comprá-la como objeto. Foi nessa época que conheceu Elias Santana, um psicólogo que trabalhava em um centro de apoio a mulheres vítimas de violência. Com sua ajuda, Vitória começou a processar anos de abuso psicológico e a construir uma nova percepção de si mesma. Você não é definida pelo que fizeram com você, dizia Elias durante as sessões. Sua história é muito maior que isso.
Enquanto isso, Débora intensificou seus ataques. Descobriu que Vitória ocasionalmente saía sozinha pela cidade, usando técnicas que aprendera em anos de adaptação à cegueira, e usou isso para tentar desacreditá-la perante Murilo. Ela está enganando você. Vitória soube por Dona Zuleika que Débora havia dito. Provavelmente nem é completamente cega. A gota d'água veio quando Débora, em uma tentativa desesperada de manter controle sobre Murilo, ameaçou expor publicamente o contrato que ele havia feito com Iracema, algo que arruinaria sua reputação nos negócios. Foi quando Vitória tomou uma decisão. Após 3 meses longe da mansão, retornou por escolha própria. Não como propriedade comprada, mas como uma mulher determinada a confrontar seu passado e reescrever seu futuro. Tenho uma proposta, disse a Murilo assim que chegou. Transformar esta mansão no projeto Renascer, um centro de apoio para mulheres sobreviventes de violência e abusos. Murilo ficou em silêncio por um longo momento. Por quê? Porque ambos precisamos de redenção. E porque ninguém deveria passar pelo que passei, sem ter para onde ir. Para surpresa de Vitória, Murilo não apenas concordou como ofereceu todo o apoio financeiro necessário, transferindo a propriedade para o nome do projeto. Quando Débora descobriu, tentou sabotar o projeto desviando fundos da empresa onde era sócia de Murilo. O esquema foi descoberto, resultando em seu afastamento do conselho e em consequências legais que finalmente quebraram seu poder sobre ambos. Com a ajuda de Murilo, Vitória encontrou seu pai, Nelson Damasceno, que Iracema sempre dissera estar morto. Descobriu que ele havia sido afastado à força, ameaçado de nunca mais ver a filha se tentasse contato. Procurei por você por anos, disse Nelson com lágrimas na voz no primeiro encontro. Quando soube do acidente, sua mãe me impediu de visitá-la no hospital. O projeto Renascer floresceu, tornando-se um refúgio para dezenas de mulheres. A mansão que antes simbolizava isolamento e dor, transformou-se em espaço de cura e recomeço. Entre Vitória e Murilo, desenvolveu-se uma relação baseada em respeito e compreensão mútua da dor e da superação, um vínculo mais profundo que qualquer contrato poderia estabelecer. Alguns dizem que sou cega, mas hoje sei que enxergo melhor que muitos, dizia Vitória às mulheres que chegavam ao projeto, porque aprendi a ver além das aparências, além das cicatrizes. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Esperamos que a história de Vitória e Murilo tenha tocado seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação e recomeço, não esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal. Sua interação nos ajuda a continuar trazendo histórias que inspiram e emocionam. Temos novas narrativas todos os dias, cada uma com personagens únicos e mensagens poderosas para compartilhar. E então, o que achou do projeto Renascer e da transformação de Vitória? Conte nos comentários sua parte favorita da história. Nos vemos amanhã com mais uma história que vai fazer você refletir e se emocionar.